galera, beleza? Lui aqui de novo. E hoje eu trouxe pra gente um conteúdo bem interessante que é necessário para todo mundo, basicamente, que é a autenticação e a autorização de usuários. E nós vamos fazer aqui uma integração de uma ferramenta bem conhecida chamada Keycloak com o ASP.NET. Eu vou criar dois exemplos aqui, do ASP.NET MVC e do ASP.NET API. E chega de falação e vamos aos exemplos, né? Então, a primeira etapa aqui é a gente executar um container, o container do Keycloak, para que nós tenhamos ali uma instância do Keycloak para funcionar, tá? No seu Docker Run, a porta que eu estou usando é 8082, porque a 8080, 8081 já está ocupada, mas você pode estar usando 8080. 8080, coloca o nome no seu container, qual é o usuário administrativo, qual é o usuário, qual é a senha do usuário administrativo e qual a versão da imagem start dev. Com isso, você vai ter o seu container em execução, vai fazer o pull da imagem e está executando. No meu caso aqui foi um pouquinho mais rápido, porque a imagem já existe na minha máquina. Tá? Esqueci de colocar aqui o "-d", para fazer um detach do container, mas tudo bem, não tem problema. Bom, e aí com a nossa instância rodando, o que a gente faz? Localhost 8082, a gente vai ter acesso ao nosso painel, ok? Aqui na primeira página a gente exibe algumas coisas, o Keycloak exibe algumas informações sobre, né, essa versão, quanto está usando e tudo mais. O Keycloak ele divide, ele tem no primeiro momento duas grandes divisões aqui internamente, que são os reinos e os clientes. O que são reinos? O reino é a primeira grande divisão que nós temos, é como se fosse uma instância do Keycloak separada, sabe? A gente vinha aqui criar um reino, por exemplo, eu vou criar um reino aqui chamado YouTube. A partir desse reino YouTube, eu posso fazer múltiplas configurações diferentes, na qual, se eu tiver um outro reino chamado, vamos colocar aqui, deixa eu ver, TikTok, vamos imaginar que é um reino chamado TikTok, onde o conjunto de informações do TikTok não vai interferir no conjunto de informações do YouTube. Então, eu posso ter usuários que existem no reino YouTube e não existem no reino Keycloak, e assim por diante. Então, toda essa aba aqui, todo esse menu, ele pode ter diferentes configurações, não os menus em si, mas o que a gente infere dentro dos menus serão diferentes para os reinos diferentes. Assim a gente consegue separar usuários, separar roles, separar clientes, enfim, tudo mais. E aí, usando o reino Keycloak, a primeira coisa, a segunda divisão que a gente pode fazer são os clients. O que são clientes? São as aplicações que podem se conectar a esse reino. Então, vamos pegar o exemplo aqui. Eu vou criar um cliente chamado ASP.NET-MVC. Name vai ser ASP.NET MVC. Fazer o next. Eu vou colocar aqui o meu cliente. Já vamos pegar essa parte aqui, né? Então, vamos criar um client. Então, vamos voltar aqui. Então, a partir desse menu, a gente vem no Create Client. Então, dessa forma, com esse Create Client, a gente vai permitir com que uma aplicação possa se comunicar com essa instância de Keycloak, desse reino específico. Então, a gente vai usar o protocolo OpenID, que é um protocolo que não é exclusivo do Keycloak, ele é um protocolo que é de autenticação de usuários, ou seja, várias tecnologias podem implementar o protocolo ID. A .NET tem implementação do seu OpenID, Python vai ter implementação do OpenID, tudo, enfim. Se eu não me engano, o OpenID nasceu de uma RFC. Deixa eu até ver aqui, OpenID RFC. É exatamente, que é o protocolo OAuth 2.0. Então, ele implementa esse protocolo, e esse protocolo ele é extenso, como toda RFC, e tem um processo aqui para fazer autenticação, autorização, controle de acesso, enfim. Se você quiser entender bem o protocolo OpenID, ou melhor, o protocolo OAuth, recomendo a leitura disso aqui e, enfim,
qualquer outra coisa voltada, mas não é o foco aqui, então vamos voltar para o nosso Keycloak. A gente seleciona o protocolo OpenID. Como eu estou criando um cliente para o MVC, então eu vou colocar aqui ASP.NET MVC. Não, coloquei errado, perdão. O nome do cliente é isso. E no client ID é só ASP.NET-MVC. Fazer um Next. Eu vou colocar que ele é um cliente confidencial. O que muda do confidencial para o público? O público, como o próprio nome diz, ele vai ser um cliente para uma aplicação, a expressão não está completamente correta, mas menos segura. O que isso quer dizer? Com o cliente confidencial, a gente consegue ter acesso ao Protection API do Keycloak, que é justamente uma coisa que a gente vai discutir em outro momento, mas é criar o permissionamento da aplicação dos usuários através da própria estrutura que o Keycloak traz. Quando a gente cria um cliente público, nós não temos acesso. Eu vou até fazer isso aqui. Nós não temos acesso a essas funcionalidades de permissão. Eu vou criar aqui e vou mostrar para vocês o que muda. As outras coisas a gente não precisa mexer, dá um next. Como a gente não tem o URL da aplicação ainda, vamos deixar sem o URL aqui, save, ok? Como você pode ver, tenho a aba de roles, client scope, sessions e advanced. Nada mais. Geralmente a gente mexe mais nessa tela aqui, que traz algumas definições para a aplicação, que também, neste momento, não é o conteúdo que nós vamos trabalhar, tá? E aí, quando eu ativo o cliente confidencial, por exemplo, e eu ativo também o authorization, não vou ativar o authorization, vou dar um save aqui. Você pode ver que ele aumentou um pouquinho de coisas aqui, né? Então, tem keys, credentials, service account roles. O que isso implica? Quando eu ativo um cliente confidencial, essa instância desse cliente tem um service account. A partir desse service account, a gente consegue criar outras coisas no Keycloak sem precisar de um usuário com poder administrativo, fazendo com que apenas nesse service account da aplicação a gente possa atribuir as roles que o próprio Keycloak tem para fazer essas manipulações. Então, por exemplo, manage account. Eu posso selecionar essa permissão para que o service account desse cliente é como se fosse um usuário, ele possa fazer gerenciamento de contas de outros usuários que estão no Keycloak. View Profile, View Group, e isso tudo implica no uso da API administrativa do Keycloak. O Keycloak também, além da interface, ele tem uma API administrativa, na qual você poderia reescrever toda essa interface aqui do usuário, do seu modo, do seu jeito, usando a API do Keycloak. A gente pode colocar Manage Account, vamos ver outro aqui, tem Manage Clients, Manage Events, Realms. Esse Service Account, por exemplo, pode criar outros realms para gerenciar realms, users, fazer consulta dos usuários, enfim, fazer as ações que o usuário administrativo do Keycloak tem, aquele usuário que nós fizemos o login aqui, que é o administrador, ok? E aí, por que que com o confidencial a gente consegue fazer isso? Porque com o confidencial a gente consegue gerar uma secret. E aí, com o Client ID e com a secret, a gente consegue logar na API administrativa do Keycloak e executar as funções. Tá? E aí, um outro ponto que nós podemos ativar é o Authorization. Eu vou ativar esse cara aqui também. Não, esse cara não precisa agora. Eu vou ativar o Authorization. Que o Authorization, como o nome diz, é a questão da autorização. Então, eu salvo essa modificação. E aqui na autorização, a gente tem uma nova aba onde nós iremos trabalhar em outro vídeo, tá? E eu vou explicar no outro vídeo certinho cada parte aqui, como é que isso aqui funciona. Mas é somente com clientes confidenciais que isso é possível. Por quê? O que é um cliente público? A gente pode pensar como as próprias SPAs. Então, a gente consegue vincular, consegue linkar uma aplicação Vue.js, uma aplicação Angular, React, qualquer outra que seja, vamos dizer, full front-end, JavaScript, CSS, HTML, com o Keycloak para usar o SSO, que é o Single Sign-On. Ou seja, com um login, o Keycloak gera um cookie, e a partir desse cookie,
todas as outras aplicações que estão integradas a essa instância do Keycloak, ela vai já logar aquele usuário que está com o cookie criado no navegador. Ou seja, eu loguei aqui no meu MVC. Se eu logar na minha API, depois que a gente vai fazer, o Swagger, na verdade, vai fazer o login, né? Não a API em si. A gente vai vincular o Swagger da API. Quando a gente tentar fazer o login para usar a API que vai estar bloqueada para acesso anônimo, ele já vai logar o usuário, já vai retornar para o Swagger e a gente vai conseguir executar as funcionalidades. Então a gente cria o client. Aí a gente tem o Client Scope. Client Scope é como eu posso dizer? O Client Scope, ele é um conjunto de informações que nós podemos mapear de usuário para uma claim específica, vamos dizer. Então você literalmente pega um escopo de informação do usuário, como por exemplo address. Se a gente olhar os mappers aqui do address, ele vai ter alguns atributos aqui. E ele vai mapear isso para o token do usuário. Então, os escopos, eles vão mapear um grupo de informações do usuário para a aplicação que vai estar logando. Então, por exemplo, aqui na lista são os escopos default, ou melhor, os escopos default que o Keycloak tem. E esses escopos podem ser utilizados globalmente para todos os clientes. Se a gente criar, por exemplo, se a gente pegar esse cliente aqui do ASP.NET MVC e olhar os escopos, a maioria dos escopos estão aqui, né? E a gente pode adicionar outros que não tem, por exemplo, né? Não tem outro escopo que não esteja. A gente consegue adicionar aqui. Realm roles são papéis globais daquele reino. Se eu crio um papel aqui, por exemplo, o usuário, aqui, super usuário, ou eu posso colocar uma outra descrição também, como papel com poder total nas aplicações, por exemplo. Todas as minhas aplicações, todos os meus clients podem consumir essa role global aqui do Keycloak. Usuários, lista de usuários, então eu vou até já criar um aqui. E olha que é uma coisa interessante, ó, quando a gente pode vincular um usuário e quando esse usuário logar, por exemplo, a gente pode colocar para ele atualizar a senha, atualizar o perfil, verificar o e-mail e, sei lá, atualizar o local dele. E também configurar um OTP, se a gente quiser uma autenticação de 2 fatores. Não vou colocar aqui, porque senão vai levar muito tempo a gente testar o usuário. Vou colocar aqui o e-mail está verificado, eu vou colocar assim, YouTube test, e-mail, youtube@test.com.br, e o last name do, não vai ter nenhum grupo por enquanto, create. Dentro desse usuário eu vou gerar uma credencial para ele, vou colocar uma senha bem, bem fácil aqui, certo? Não é uma senha temporária, save. Como é uma senha fraca, vou fazer um save aqui, certo? Eu posso já atribuir, por exemplo, vamos procurar aquela role que nós fizemos. Ah, não, aqui é o RAM roles, ok. Super usuário, assign. A gente pode vincular essa role para esse cara. Grupo, nós não criamos nenhum grupo, né? Então não tem por que vincular ele a um grupo neste momento, até porque faz parte da questão da autorização. Enfim, a gente pode criar esses usuários. Esses usuários também podem vir de outros identity providers, né, como outra instância de Keycloak ou um login social como esse que estão aqui. E as federações também a gente pode colocar aqui um AD ou um LDAP vinculado, então os usuários do domínio da empresa ou do seu domínio necessariamente você pode vincular eles aqui, aí você não precisa gerenciá-los por aqui. Porém, você também pode utilizar o Keycloak para gerenciar esses usuários seu LDAP, para executar outras ações. Eu acredito que vai ter um poder um pouquinho limitado, como, eu vou bloquear esse usuário, o acesso dele. Algumas coisas, talvez, do AD, a gente não consiga executar pela interface do usuário. Mas, você consegue atualizar dados, você consegue atualizar senha, colocar em outros grupos e fazer outras ações, beleza?
Então, temos o cliente, criamos um usuário, criamos uma Helm role, que nós não vamos utilizar agora. E aí a gente finaliza a parte, inicialmente, a parte aqui com o Keycloak. Então, observando isso, a gente vê que o Keycloak é uma ferramenta muito completa para gerenciar usuários. E ele faz isso majestosamente. Vou usar essa palavra aqui que eu achei ela, que eu lembrei agora. Certo? Ok. Eu vou criar mais um cliente aqui, que vai ser o da API, ASP.NET API. Então, ASP.NET API. Vou criar aqui. Vou criar um Client Authentication, vou colocar um Authorization também. E eu vou habilitar aqui esse Implicit Flow. Esse Implicit Flow a gente vai usar no Swagger. Tá? Next, a gente não sabe as URLs ainda. Beleza, feito. Eu vou aqui, sucesso. Então eu estou usando aqui o Rider, mas é uma aplicação MVC, é uma aplicação API, não tem segredo. Se você usa o code .NET New API, .NET New MVC, se eu não me engano, alguma coisa assim. Vou criar aqui um web, vai ser uma Model View Controller, eu vou chamar de keycloak.mvc, na pasta source, sem autenticação, não usar, não vou colocar Dockerfile agora, create, certo? Eu vou criar também aqui API, keycloak API, source, cadê web API, .NET, create. Vamos começar com a API, que a API ela é muito mais simples de se integrar. Bom, então, na API o que a gente vai fazer, tá? Existem dois pacotes que facilitam muito a vida para usar o Keycloak, que é o Keycloak Auth Services. Esse cara aqui. A gente vai instalar o Keycloak Authentication e o Authorization. Pode instalar o SDK também, que no futuro, no outro vídeo a gente vai usar esses projetos aqui, a gente vai continuar neles, tá? Certo? E aí, o que a gente faz? Opa, volta aqui. E o que nós precisamos fazer? A gente abre aqui a nossa program. Ok? Primeiro, não a program. Vamos lá no Keycloak Development. A gente vai criar uma seção aqui chamada Keycloak. Ok? A gente volta lá no nosso Keycloak. Esse aqui é o cliente API. Okay? A gente vem aqui, download adapter config e copia todo esse texto aqui e cola aqui no Keycloak. Tá? Então, qual é o reino, qual é o servidor de autenticação. Com SSL require, a gente vai colocar none, o resource, que seria o client. Esse verify token audience, a gente coloca como false. E a gente tem aqui a credential port, ok, né? E só, certo? Criou aqui, a gente volta aqui na nossa aplicação. E aqui em cima a gente coloca um builder. Ponto, deixa eu dar aqui só um pouquinho. Tá. Vou copiar a linha daqui que é mais fácil, né? Builder, Services, e faz a adição aqui do Add Keycloak Web API Authentication. E passa a configuração como parâmetro de configuração aqui, para ele encontrar essa seção. E aí, este nome aqui, a biblioteca utiliza para achar essa seção e configurar ali os clients dessa extensão, ok? Bom, basicamente, para configurar uma API é isso. E aí, o que a gente pode fazer? Primeiro, a gente vai... Peraí, que tem outro ponto aqui que eu quase me esqueço, tá? A gente vai pegar essa URL HTTPS aqui, ó. E a gente precisa colocar ela lá no nosso client
que é justamente para ele autorizar. Então, o root URL é esse, a home URL da aplicação também é essa. Aqui o valid redirects URIs, enfim, a gente pode deixar como barra asterisco ou colocar aqui também barra asterisco, ou melhor, a gente pode colocar um barra mais aqui, certo? Eu acho que vai ter um outro. Por que barra mais aqui? Porque a gente está falando para que coloque todas, ou melhor, nem precisa ter o barra mais, só colocar o maisinho. Qualquer URL que comece com essa aqui, ele vai aceitar. E a gente pode também colocar outras URLs aqui para que ele aceite a autenticação. Aí a gente pode usar também a mesma URL para o output. As origens podem ser as mesmas. E a administração, admin URL também pode ser a mesma da aplicação. Ok? Save. Para a gente configurar o Swagger, vamos usar essa seguinte coisa aqui. Cadê? A gente vai substituir essa linha aqui por todo esse outro rolê aqui. A gente vai colocar um Security Scheme dentro do Swagger, onde o nome vai ser Keycloak, aí o tipo é OpenID Connect, aqui a gente monta a URL para o Swagger autenticar na mão, qual que é o esquema e tudo mais, e cadê? A gente coloca, adiciona essa definição de segurança e só, por enquanto. E a gente configura o Swagger. Então, quando a gente executar aqui a API em HTTPS, fazer um debug aqui, legal, logou. Se a gente vier aqui executar, vai mudar alguma coisa? Não, por quê? Nós não colocamos o authorize lá na controller. Mas, se a gente vier aqui e fizer um authorize, a gente procura aqui pelo método implicit. A gente digita aqui ASP.NET-API. E vamos fazer um login nele. Authorize, redirect, invalid redirect, URI, localhost 7264. HTTPS, localhost 7264. Ah, ok. E a gente não é aqui, é aqui. Ele era para ter funcionado, mas não funcionou. Então, o que a gente faz? Então, Ctrl V aqui e um asterisco. E dá um save, certo? Na hora que a gente voltar aqui, clicar no Authorize de novo. Legal. Permitiu com que a gente logasse. Não lembro se eu criei YouTube Teste. Não sei se é YouTube Teste. É YouTube Teste. Dessa maneira, logou o nosso usuário. O Swagger, beleza? Porém, aqui na controller ainda está executando. Então, vamos lá na controller. E é uma coisa que eu gosto muito, que é utilizar os recursos nativos do .NET para fazer toda essa questão de controle. Deixa eu colocar aqui um authorize. Eu vou reexecutar aqui só para garantir. A gente volta aqui na nossa API. Vamos executar isso aqui agora. Ó, já me deu um 401, né? Não autorizado. Vamos lá no authorize. Vamos colocar aqui o client ID. ASP.NET-API. Authorize, logo, close, execute. Sensacional, beleza? Então, fizemos com a API. Agora, vamos no outro client, que é do MVC, e vamos executar com esse cara aqui. No MVC, a configuração é muito semelhante. E o que nós precisamos fazer? Primeiro, assim como na API, criar aqui o keycloak. Vamos lá no nosso keycloak e a gente copia os dados do client, beleza? Mesma coisa, none, false. Eu vou testar uma outra situação aqui que é semelhante. Vou fazer um builder.services.add authentication. E a gente vai passar o esquema OpenID Connect. OpenID
connect default. Eu instalei o pacote, né? Se eu não instalar o pacote, ele não vai funcionar. Então, colocamos o authentication, o authorization também, e a gente vai open ID connection default, authentication scheme, e aí a gente vai fazer um add Keycloak Web App. E a gente passa a seção, vamos ver se só o iConfiguration vai resolver. Configuration, ok. Ok. Copiamos a URL HTTPS aqui, 7179. Colocamos no nosso client, cadê o... Vamos colocar aqui. Eu vou deixar essa configuração aqui só para fazer um check dela. Deixar assim por enquanto. Aqui a gente não precisa do implicit flow. Save. Ok. Agora vamos fazer um check. A aplicação está aqui. Não precisa daquela outra configuração de Swagger, né? Não é necessário o Swagger aqui. E deixa eu verificar mais alguma coisa. Não tem, tá? A controller, por enquanto, está pública. Certo? Vamos fazer um F5 desse cara aqui. Bom, logou. Logou não, tira. Executou nossa aplicação, ok, né? Nada demais. Vamos colocar aqui agora um authorize nessa controller. Opa! Já veio um errinho aqui. Vamos ver o que abriu no nosso... Certo. Vamos adicionar uma configuração aqui, que eu também vou copiar aqui do exemplo. Eu acho que é porque faltaram elas aqui, que agora eu vendo aqui, ele seta um response type como code aqui, pode ser que isso aqui resolva. Você startar aqui. Fez o login do usuário. Como é que eu sei que fez o login do usuário? Vamos vir aqui na Home Controller, colocar um breakpoint aqui. Eu vou fazer um F5 aqui, ele vai bater aqui. A gente sabe que no contexto, nós temos aqui um user, quando tem um usuário logado, certo? Então aqui, ó, usuário autenticado true, name YouTube, tem 15 claims aqui. A gente abrir a lista de claims dele, vai ter as informações dele, certo? Então, foi de fato a necessidade de definir qual é o response type aqui da aplicação. Bom, e essas linhas aqui a mais, elas trazem algumas configurações que de fato foram necessárias aqui para colocar aqui algumas configurações do OpenID, para que o client OpenID aqui funcione corretamente com o Keycloak e o MVC, tá? Mas a gente explora ele um pouquinho mais depois. E esse código aqui também está disponível no GitHub. Eu vou mostrar aqui para vocês quando vocês forem em um Medium. E você pesquisa aqui por ASP.NET, ASP.NET Core e Cloak. E vocês vão visualizar esse cara aqui, ó. Tem 4 partes desse artigo, tá? Então aqui tem não só a API MVC, mas também tem o Blazor, junto com o Keycloak, que é toda essa parte de autenticação. Eu estou mostrando aqui com vocês como que executa o Docker e tudo mais, tá? Tem mais detalhes aqui e tem um repositório para armazenar o código-fonte, que é basicamente a mesma coisa que eu estou mostrando aqui para vocês, certo? E assim a gente finaliza por aqui, pessoal. Eu espero ter contribuído aí um pouquinho com o conhecimento. Se o vídeo foi interessante, se o conteúdo está sendo interessante, compartilhe aí com a sua rede. Faça esse vídeo chegar a mais pessoas. Dúvidas, questionamentos, perguntas, críticas, o comentário está aberto. Quem quiser um papo comigo mais direto tem o LinkedIn, respondam no LinkedIn e fiquem à vontade para utilizar o conteúdo desse vídeo e espalhar o conhecimento
se foi útil, beleza? Na próxima a gente vai estar falando da autorização, a gente vai usar esse mesmo código aqui, então eu recomendo vocês irem lá e criar uma versão para que a gente possa utilizar nos passos posteriores, beleza? Então, até mais.